Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio, a Lua mudou de signo, está lá em Aquário. Só que dali, assim, por um lado é ótimo, ela saiu lá de Capricórnio, que é o signo que é o exílio da Lua, então ela não fica muito feliz. Mas de cara ela já faz uma oposição a Vênus, depois ela faz uma quadratura a Júpiter, depois ela faz uma oposição a Marte. Hoje é um dia aí que, sabe, algumas coisas vão pegar. Então, assim, meu conselho é não se expor demais. Aquário tem essa natureza mais reservada, sabe? E às vezes, assim, se você estiver querendo contestar muito as autoridades ou o que está estabelecido e tal, é ótimo e tal, mas assim, pensa qual é a melhor maneira de fazer isso. Às vezes não tem jeito, a melhor maneira é enfrentando mesmo, e outras vezes é melhor ter um plano e tudo mais. Hoje é um dia que traz um pouco essa natureza, assim, da gente perceber um pouco as individualidades de cada um e talvez nos irritarmos um pouco com algo da hierarquia, com algo que já está estabelecido, com alguém que por algum motivo a fala ou a presença tem mais visibilidade. Enfim, estamos passeando aí por essa seara. Então vai na manha, sabe? A Lua está em Aquário, Aquário é um signo do elemento ar, então tem essa ideia aí do pensamento e tal. Então, e é um pensamento, é um signo fixo, então é um pensamento que vai ser, sabe? Que vai de alguma maneira se não é um pensamento impulsivo, vai de alguma maneira se articulando ou se alimentando. Mas enfim, é um pouco sobre isso, assim. Um dia que a gente vai perceber onde algumas questões acabam batendo aí em nós, muitas a ver com essa história que eu estava falando, das hierarquias, das pessoas que têm mais atenção que outras e tal. Mas assim, vai trabalhando com isso, a não ser que você entenda que é a hora de reagir ou de tomar alguma atitude. Tá certo? Bom, no mais podemos pensar, né, que a Lua está em Aquário, o Saturno que governa Aquário está no signo de Peixes e olha lá para Touro, para Júpiter em Touro. Então essa ideia de acolher um pouco, ao invés de ficar só aqui, também faz sentido. No fim das contas, nunca a gente sabe o que está passando com o outro mesmo. Então vamos lá, um conselho para nós. Hoje vamos do tarô, esse tarô, um tarô antigo, Heron. Não sei qual é o nome certo, nem a pronúncia, mas vamos lá. Ah, é o do Nicholas Conver. A morte. Acho que faz um tempinho, né, que a morte não sai. Depois da morte temos a estrela. A estrela tem vindo bastante. E depois da estrela temos a força. Bom, então aqui, né, parece primeiro um conselho para a gente ir percebendo o que não faz mais sentido, e cada vez que a gente percebe o que não faz mais sentido, a gente pode ficar mais próximo da nossa essência, do que é importante para nós nesse momento, do que a gente gosta de verdade. E então, assim, é um pouco sobre isso esse jogo, sobre ir lapidando. E eu acho curioso, depois saiu aqui a carta da força, falando sobre força de vontade, contenção. Dá uma impressão como se essa estrela tivesse, não é exatamente protegida, mas é preservada. É como se a gente às vezes tem que ter uma luta aí, uma luta no sentido mais assim, de não expor mesmo, de ter uma contenção, de ir seguindo o que a estrela está dizendo, mas que não necessariamente isso é uma exposição do que a estrela está dizendo. Não sei, é um jogo que me parece isso, assim. E aqui, essa dupla, parece que eles se olham, né? Como se a força estivesse do outro lado. E me parece muito uma situação de quase da estrela ajudando a morte a jogar fora o que não vale mais e a tá, né? Tanto a estrela quanto a morte estão sem roupa, então tem uma ideia um pouco de transparência de quem a gente é de verdade. Então,
é um pouco sobre isso, esse jogo, assim, da gente ir lapidando o entorno, com muita paciência, sem se expor muito, mas sempre lembrando disso, assim, na nossa fé nas coisas, na essência, no que pra gente é o mais importante, sabe? Eu acho que é um jogo um pouco sobre isso, assim, a estrela dá as costas aqui para a força, né? Então parece que talvez tenha um conselho aí, numa leitura diferente, da gente também pensar que às vezes a gente poderia estar fazendo alguma coisa, ter uma certa força de vontade, mas aí parece que não, assim, que a gente fica esperando as coisas simplesmente não existirem mais. Então, eu acho que fica um pouco essa dica e o quanto que vale a pena. Às vezes não precisa, né? Ficar tendo força de vontade. Às vezes acabou nossa força. E é hora de esperar mesmo as coisas acontecerem. Então, você vê aí qual é o seu caso, seja como for. É um conselho que a estrela é muito forte. Então, de entender o que você quer mesmo e manter isso, assim. Que o resto não tenha mais, tudo bem, mas a estrela precisa estar preservada. Tá certo? Um beijo, até mais.